TC News. Seu resultado é nossa marca. Olá, olá, muito bom dia para você, ouvinte, espectador aqui da TC News, 7h36, mas bora lá para começar este Esquenta do Mercado, o programa que ajuda o investidor que cedo madruga nesta sexta-feira, dia 31 de maio de 2024, nesta emenda de feriado de Corpus Christi, que a bolsa não fecha. Então, se a bolsa não fecha, a bolsa está operando. Nós aqui da TC News estaremos aqui para trazer todas as informações para você tomar as melhores decisões de investimento. Você pode interagir com a gente, manda a sua mensagem lá no nosso WhatsApp DDD 11 número 937261318, ou então interaja com a gente no chat da nossa transmissão aqui no YouTube. Inclusive, já aproveita, deixa o seu like aqui embaixo, também se inscreva no canal se você não for inscrito ainda e ativa as notificações para você não perder nenhuma das nossas novidades, né? Nada que a gente vai publicar por aqui. Inclusive, se eu fosse você, eu respondia também aí a nossa enquete que está no ar, já no chat da nossa transmissão. Afinal de contas, qual a sua expectativa para o PCI? Simplesmente o dado mais importante da semana que vai rolar no dia de hoje. É o dado de inflação para o qual o Fed mais olha e é o que deve dar mais pistas dos próximos passos da autoridade monetária dos Estados Unidos. O que você acha que vai acontecer com esta leitura? Vai vir mais fraco? A bolsa voa hoje? Vai vir em linha sem grandes sustos? Ou vai vir mais forte e vai gerar um dia de proteção? Vai respondendo para nós o que você acha. Enquanto isso, eu trago para você os destaques do programa de hoje. Williams do Fed diz que política monetária está bem posicionada para reduzir inflação. Austan Goolsbee, também do Fed, afirma que a inflação ainda pode cair sem aumento do desemprego. Economia dos Estados Unidos desacelera no primeiro trimestre e PIB vem abaixo do esperado. Trump é condenado por fraude ao comprar silêncio de atriz pornô, apenas sai no mês de julho. E taxa de 20% em importações de até $50 no Brasil pode render até 4 bilhões de reais até 2025, segundo gestora. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora no Esquenta do Mercado. TC News. Seu resultado é nossa marca. 7h38, sem enrolação, vamos já cumprimentar o nosso contribuidor do dia, Jorge Souto, tá aqui conosco. Fala, Jorge, muito bom dia pra você. Bora lá, porque tem muita coisa pra gente falar, né? Ontem teve divulgação do PIB dos Estados Unidos, veio mais fraco do que o mercado esperava. O índice PCI trimestral também veio mais fraco. Tudo isso, basicamente, era uma sopa perfeita, né? Pra poder dar uma desestressada nos juros americanos, e foi isso que aconteceu. Só a Salesforce que deu uma derrubada nas bolsas americanas no dia de ontem. Mas hoje o principal dado é o PCI. Quero seu destaque inicial. Muito bom dia. Bom dia, pessoal, tudo bem? Ontem foi um dia que os dados vieram bons, na verdade. O PIB ele veio fraco, mas não veio muito fraco, perto do 1,6 ali, né? Que se fosse muito para cima ia ser complicado, e se também fosse muito baixo ia começar a ter o mercado começar a olhar outras preocupações, né? De eventualmente estagflação, aquela mesma história de sempre. Só que veio relativamente mais baixo, mas não muito. O PCE ele veio um pouco abaixo, o que é bom, mas o PCE de verdade, né, o que o mercado vai olhar, vai sair hoje, né? Então, parece que a gente está tendo aí dados macros que dão suporte ao Fed ficar mais dovish. Hoje vai ser importante, obviamente, também, mas o mercado de equities está meio pesado, né? Mesmo com um dia com dados relativamente bons, ele pesou bastante ontem. A gente tem que ver como é que vai ser hoje. Lembrando que hoje é final de mês, então tem outras variáveis ali que acabam entrando, né? Rebalanceamento de portfólios, etc. Apesar de não ser um final de trimestre, mas mesmo final de mês a gente tem ali alguns rebalanceamentos. Vai ser um dia importante para ver se a gente consegue, se equities, né, mercado tradicional, consegue sair desse loop meio negativo que ele se encontra. Por outro lado, a gente teve um fato que foi positivo, né? Foi o Trump ser condenado, porque, na minha visão, isso aumenta ainda mais as chances dele ser eleito, né? Por mais contraintuitivo que isso pareça,
mas eu acho que a campanha dele vai capitalizar muito em cima disso como um perseguido político, etc. Ele já está na frente, eu acho que isso vai dar mais frente ainda para ele, dado que a gente tem aí nos Estados Unidos uma parcela grande da população que não confia no Estado, que está muito desconfiada, não tá feliz com o que está acontecendo lá, né? Então, acho que foi um fator importante aí que deve ser precificado aí nos próximos dias. Perfeito, tá aí o destaque inicial do Jorge Souto. Bom, a gente ainda vai destrinchar melhor essa situação do PIB, eu tenho os números aqui, a gente também vai falar sobre expectativas para o PCI, que vai sair hoje 9h30, vamos também comentar sobre essa condenação do Trump, explicar exatamente o que aconteceu, mas antes disso, bora então para a agenda do dia de hoje. Bom, uma agenda de emenda de feriado aqui no Brasil, não tem nenhuma bandeirinha brasileira por aí, como você pode ver, é só Estados Unidos que aparece por lá, mas estes eventos são bastante relevantes. Começando com o PCI de abril, é o principal dado da semana, e a gente vai acompanhar, fazer a cobertura especial no seu Manhã TC News, né? TC News, aliás, nesta faixa de horário, portanto, no meio do seu mercado de futuros. Depois, 10h45 da manhã, tem PMI de Chicago do mês de maio, então atividade americana também no radar. No mesmo horário não, né? Mais tarde, já no seu almoço de negócios, 1h05 da tarde, tem fala prevista de John Williams, ele que já falou e vai falar novamente hoje. Também outro que vai falar novamente hoje é o Bostic, como você pode ver aí no fim da nossa arte da agenda, 7h15 da noite, ele vai falar também. E o Bostic, inclusive, teve um tom um pouco mais dovish, o que não é comum por parte dele. O Bostic, ele é um desses membros do Federal Reserve com uma tendência um pouco mais hawkish, um pouco mais dura, e ele adotou um tom tanto quanto dovish aí no dia de ontem. A gente vai falar sobre isso, inclusive. Às 2h da tarde, aí para encerrar, a gente vai falar da contagem de sondas Baker Hughes, que você já está acostumado, toda sexta-feira tem essa divulgação, portanto, petróleo no radar. Bom, Jorge, não tem como fugir, né? PCI é o grande dado do dia de hoje, mas também tem que ficar de olho nessas falas dos Fed Boys, né? Porque apesar de eles terem, todos eles, basicamente seguido a mesma linha o tempo inteiro, ontem o Bostic chegou a falar, né, de uma forma um pouco mais dovish. Ele não descartou, inclusive, que o Banco Central americano já possa relaxar a política monetária em julho. Olha isso, o Bostic falando isso é algo realmente surreal. Ele falando, ainda que não seja o cenário base, ele diz que tem espaço para isso. Ele volta a falar em evento hoje às 7h15. Vai lá, Jorge, seu destaque sobre essa agenda do dia de hoje, uma agenda mais magra, mas com vários dados relevantíssimos nos Estados Unidos. É mais ou menos magra, né? Porque o PCE é um dado importante, não é o CPI, mas não deixa de ser dado importante. E o PMI de Chicago, ele também é um dado importante porque, né, o mercado está procurando ali as famosas dicas para um FOMC que acontece daqui a menos de 15 dias, né? Dia 12. E como você disse, foi estranho ontem a fala do Bostic, que realmente é um cara mais rock, né? E começa a falar já em julho. Eu acho que as falas dos né, dirigentes ali, do Fed, elas têm mais efeito quando ele sai muito do script, como foi o caso do Bostic, né? Se isso se tornar uma tendência, eu acho que o mercado ele melhora bem, porque o mercado já entendeu que eles vão, a maioria do tempo, ser rock, porque eles querem chegar lá e falar, não, eu quero destruir a inflação de novo, vou fazer tudo que for necessário, aquela coisa toda. Só que já não está mais batendo muito esse discurso, porque quando chega na hora da verdade, você vê as ações são completamente diferentes do que está sendo falado. Se eles começarem a ir para um caminho mais dove, os dirigentes, e não, né, quando a gente tem reunião do FOMC, esse tipo de coisa, que a gente tem tido indícios mais doves, isso provavelmente vai fazer com que o mercado reprecifique, porque eles vão olhar e falar, cara, realmente, então parece que eles estão agora amaciando a carne para né, um corte de juros. Então eu acho que talvez valha a pena voltar a ficar de olho nos comentários deles, que não vinham fazendo muito preço, porque se a gente começar a ver uma mudança mais brusca, isso provavelmente vai indicar um sinal de coordenação para alguma ação que será feita no futuro, e aí provavelmente será, né, corte de juros. Perfeito! Muito bem, Jorge. Vamos falar rapidamente do fechamento da Bolsa Brasileira,
que foi na última quarta-feira, afinal de contas ontem foi feriado, portanto não teve negociação, mas a gente teve o fechamento da última quarta-feira, um fechamento negativo, inclusive pro Ibov, foi uma tempestade perfeita, né, pro Ibov, pré-feriado, então tinha também um sentimento de aversão ao risco pelo mundo, tudo isso ajudou a derrubar o Ibov mais uma vez na última quarta, fechou em queda de 0,87% aos 122.707 pontos, o índice futuro teve queda de 0,48% aos 123.360 pontos, enquanto o dólar futuro esse estressou, subiu 0,85% e fechou em R$ 5,221. A curva de juros também teve um estresse generalizado, né, por toda a sua extensão, uma alta média de 11 pontos base, né, por todos os contratos, todos os vértices da curva. Dentro da composição do Ibov, maior queda foi de Hypera, Hype 3, que teve recuo de 6,02%, como você pode ver na tela. Hype 3, que fechou, portanto, em R$ 28,10. Na sequência veio Idux, com uma queda de 3,75%. Também teve Azul, caindo 3,63%. Dexco, com 3,41% de recuo. Fechou na mínima intradiária, inclusive, R$ 7,09. E CVC fechou o top 5 de queda do Ibovespa, num recuo de 2,94%. Na ponta positiva, os que mais subiram, como você pode ver na sua tela também daqui a pouco, LWSA, antiga Localweb, subiu 3,39%. Que espetáculo, hein? Para a Localweb no dia de ontem, na última quarta-feira, um dia de sangramento, né? Uma queda que a gente viu no Ibovespa em muitos dos papéis, subir 3,39%, realmente é um feito para a Localweb, a LWSA. Lojas Renner teve alta de 1,21%, ficou em segundo lugar. MRV avançou 1%. E Iguatemi, GTI 11, as unidades, né, de Iguatemi subiram 0,89% e fechando o top 5 dos comprados, teve Raizen com 0,70% de avanço. Muito bem, 7h47. Antes da gente ir para o noticiário em si, vamos reforçar, né, com o Jorge essa expectativa dele para esse PCI de hoje e também falar sobre outras falas dos Fed Boys, como por exemplo a Lori Logan também falou, né, no dia de ontem, ela que é do Fed Dallas. Ela disse que acredita que a inflação americana está caminhando para a meta de 2%, só que num ritmo acidentado, foi esse o termo que ela usou. No contexto de incertezas, o PCI inclusive merece hoje uma atenção redobrada. E essas falas dos Fed Boys, né, o Jorge, que vão rolar hoje, primeiro o John Williams 1h05 da tarde, e aí o Bostic lá depois do mercado já ter fechado, elas ganham ainda mais um destaque depois desse PCI, porque são as primeiras falas depois desse dado, que é o principal dado de inflação, que é monitorado pelo Federal Reserve. Bom, o Bostic falou ontem, a gente chegou a comentar, dessa possibilidade de talvez, quem sabe, corte em julho. Só que assim, ele falou que não é o cenário base dele, e aparentemente não é o cenário base também de ninguém no mercado, né? O pessoal tá esperando pelo menos um corte só lá para setembro, se for rolar, né? Como voltou a ter um pouco mais de apostas para setembro, já tinha a maioria do mercado já tinha descartado o corte de setembro, viria só em novembro ou talvez dezembro. Para muitos dos nossos contribuidores ainda este é o cenário base, mas a partir dos dados do PIB de ontem, que você chegou a falar, né, que não teve tanta diferença em relação ao que o mercado esperava. O mercado esperava 1,6%, veio em 1,3%. E trouxe de volta à mesa essas apostas de uma chance do Fed realmente cortar os juros ainda neste ano. Tinha gente que falava que já não tinha mais espaço para cortar neste ano, inclusive, né? Aquele negócio, o mercado é exagerado tanto pro positivo quanto pro negativo, né? Então já tinha muita gente exagerando para não ter corte nenhum neste ano, sendo que para muitos contribuidores, inclusive aqui do TC, pelo menos um corte era garantido que ia ter. Mas qual que é a tua expectativa a partir do PCI que vai rolar hoje? Se o PCI vier mais fraco do que o esperado, pode aumentar essa expectativa de pelo menos 2 cortes do Federal Reserve este ano? Você acha que pode ter essa força para voltar essas apostas? Ou você acha que não, que mesmo que o PCI venha um pouco melhor ou venha em linha, vai seguir essa tese atual de pelo menos ou de um corte só no ano de 2024? Não, eu não acho que vai ser um corte. Acho que vão ser 3 a 4 cortes. O primeiro corte ele deve ocorrer entre junho e setembro. Eu acho que setembro já vai ser tarde, então eu acho que entre junho e julho. O dado
não PCI, tá? O CPI referente a maio, ele já vai ser um CPI bem melhor do que os últimos, né? Então eu acho que tá começando, sabe, a vir aqueles dados que eles querem para justificar um corte, porque tá claro que eles precisam justificar, né? Vai ter uma hora que eles vão ter que fazer independente de justificativa, porque eu já expliquei algumas vezes na rádio isso. O problema dos Estados Unidos hoje é que e vai ter um novo problema que vai ser adicionado daqui a pouco, eu vou falar, é que a taxa alta de juros, ela não inibe a inflação, ela faz com que a inflação, inclusive, aumente, porque a gente está vivendo um mundo chamado de dominância fiscal. O estoque de dívida é tão grande que, para fazer o serviço dela, o governo precisa emitir mais dívida. E a consequência disso é que o serviço de dívida ele vai para algum lugar, né? O dinheiro não desaparece. Ele volta para a sociedade, em maior ou menor tamanho. E de uma forma muito nefasta, que quem tem títulos normalmente já são as pessoas que mais têm dinheiro. Equities é um pouco mais democrático, mas títulos não. Então, você cria esse problema que você está concentrando renda e você está estimulando a economia por causa do estoque de dívida muito grande. Isso chama de dominância fiscal. Então, esse é um ponto. E isso piora a partir do momento que o BCE vai cortar juros, né, agora no meio do ano, e o diferencial de juros entre Estados Unidos e Europa vai aumentar. Ou seja, o dólar ele deve, e já começou até a fazer um movimento nesse sentido, de se valorizar. Se o dólar se valoriza, isso piora ainda mais a balança comercial dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos têm déficit fiscal, tem déficit de conta corrente, e uma conta que faz parte dessas, que é a balança comercial, que em alguns países ajuda, né? O Japão, por exemplo, o iene está desvalorizando, isso é bom para diminuir, para melhorar a balança comercial japonesa, que já é boa. Os Estados Unidos, se você tem um dólar mais forte, você piora a balança comercial. Então você aumenta esse problema, porque o dinheiro, mais uma vez, se você tem um déficit em algum lugar, ele precisa ser financiado. E aí, né, se você tem déficit fiscal, o financiamento disso vem através da emissão de dívida. Então, esse problema vai ser adicionado daqui a pouco à mesa do Fed, que já tem um problema gigante, que é você fazer aperto monetário, né? Não sei se estão mais fazendo aperto, mas fazer política monetária no mundo de dominância fiscal, né? Em que, por definição, de dominância fiscal, a política monetária ela perde efeito. Então, de novo, o Fed numa situação muito complicada. Por isso que eu acho que é inevitável que eles cortem juros, porque eles sabem que, e eles viveram isso nos anos 40, né, depois da Segunda Guerra Mundial. O cenário é muito parecido. Que você manter juros altos por muito tempo, você só piora ainda mais a situação de inflação e também todos os déficits, né, que você tem lá nos Estados Unidos. Eles vão aumentando. Então, eu acho que não tem muita saída. Essa seria a minha aposta hoje, né? 3-4, começando provavelmente em junho e julho, mas definitivamente começando, se não começar antes, né? Definitivamente começando em setembro. Perfeito, tá aí a visão que é bem única sua, viu, Jorge? Não é muita gente que aposta em 3-4 cortes neste ano. Vamos ver se efetivamente vai acontecer. Os seus argumentos são bastante válidos, então vamos ver o que o resto do mercado vai interpretar, né, desse PCI que vai sair hoje às 9h30. Fechado? Bom, são 7h54, a gente já tá encaminhando pro final do nosso esquenta, mas eu quero repercutir ainda com você, Jorge. A gente já falou bastante das falas dos membros do Fed, né? Ontem teve também o Williams e o Goolsbee, os dois dando a entender, dando essas falas um pouco mais dovish, né? Falando que realmente tá seguindo na direção da meta, né? A inflação tá em direção à meta de 2% do Federal Reserve. Inclusive o Goolsbee falando que essa meta pode chegar lá mesmo com um desemprego diminuindo, né? Mesmo com um mercado de trabalho mais forte. Então, eles mostrando esse maior otimismo, e tudo isso, obviamente, é precificado pelo mercado. Agora, um ponto que a gente chegou a passar meio por cima, né, Jorge? Mas eu quero complementar com você, porque você trouxe uma visão também bastante única. Afinal de contas, o Trump foi condenado por fraude ao comprar o silêncio de uma atriz pornô, a Stormy Daniels, mais especificamente. Foi a primeira vez na história dos Estados Unidos que um ex-presidente americano foi declarado culpado num processo criminal.
Inclusive, a decisão do júri foi unânime em todas as 34 acusações. Essa pena vai sair só no mês de julho, né? Ou seja, daqui 2 meses, né? Vai passar o mês de junho inteiro, que começa na semana que vem, né? Basicamente, começa amanhã, na real. Mas a gente, falando mesmo do mês de junho, vai começar só a partir da semana que vem. Então, no outro mês, já vai ser essa decisão, né? Vai sair a pena do presidente americano Donald Trump, ou do ex-presidente americano Donald Trump. Ele, inclusive, falou que foi um julgamento forçado, que tinha coisa errada, que não tava correto, que ele era muito inocente, inclusive, ele falou isso. Só que ele foi condenado, né? Efetivamente, ele foi condenado. A diferença é que lá nos Estados Unidos não existe uma lei como a lei da ficha limpa aqui no Brasil. Então, mesmo ele condenado, ele ainda pode concorrer para a eleição nos Estados Unidos, que vai rolar esse ano lá em novembro. Agora, a minha pergunta para você, Jorge, você diz que o Trump deve usar essa narrativa, né, de perseguição política para poder angariar ainda mais votos para ele. Você acha que ele vai ganhar realmente muito mais força? Pode ser que ele tenha a chance de vencer essa eleição? Ele já estava na frente, né? Só que desde o começo do ano, ele tinha perdido um pouco dessa vantagem que ele tinha sobre o Biden. Você acha que essa condenação pode ser o boost que ele estava precisando para se distanciar de novo do Biden nas pesquisas eleitorais? Então, cara, assim, as pesquisas que começaram a sair, elas eram muito peculiares, né? Durante o primeiro semestre do ano. Só que nos swing states, que são os estados, são 6, 7 estados, os Estados Unidos que definem a eleição, Trump está na frente em, eu não lembro agora, são 6 ou 7, então ele está em 1, né? Ou ele está ou 5 ou 6 estados na frente com uma margem boa. Então, e se você olhar algumas casas de aposta, etc., Trump ele está bem na frente. Eu acho que é evidente que tem muito descontentamento nos Estados Unidos. A aprovação de Biden ela só cai também. Então, independente desse fato, eu acho que Trump já ganharia, né? Um cara que eu respeito muito e que ele olha muito política, é um gringo, ele é um amigo meu, ele acerta todas as eleições, acerta tudo, é impressionante. Ele falou uma coisa que é meio bizarra, ele falou, eleição dos Estados Unidos, né? Ele falou, no voto popular, para Biden ganhar de Trump, ele precisa ter uma margem de 5%. 5, né, pontos percentuais. Porque lá, o voto popular não é que define, o que define é o voto dos delegados, né? Então, para você ter um gap de 5% pro lado democrata num país tão dividido é muito difícil, mas muito difícil. E eu acho que até o pivô que os democratas fizeram em relação a cripto mostra que eles estão com medo de perder a eleição. Eles estavam contra a cripto, né, criando a exército anticripto da Elizabeth Warren, aquela coisa toda, e agora os caras deram 180 graus. A administração de Biden está tentando falar com pessoas do mercado cripto para ajudar eles em políticas de cripto, né? Cara, isso aqui tá surreal. O Trump tá indo lá e falando, se você gosta de cripto, vota em mim. Tô com vocês, os caras lá estão contra vocês. Então virou algo, um tema político profundo até. Então, perfeito. Se você entrar no site de Trump, da campanha dele, ele já está lá como perseguido político, etc. Então, ele vai ficar falando disso durante aí 5, 6 meses, né? Ele vai ser uma arma, deram uma arma grande para ele. Acharam que ia ser algo negativo, mas eu acho que ele vai transformar isso em algo positivo. E vai aumentar, inclusive, a liderança dele. A gente vai ver nos próximos meses. Perfeito! Jorge Souto participando conosco. Jorge, muito obrigado pela sua participação. Um grande abraço e até mais. Valeu, pessoal. Até semana que vem. Um abraço. TC News. Seu resultado é nossa marca.